enquanto moradora do território, eu vou me beneficiando dessas ações afirmativas, desse processo de valorização da arte e da cultura aqui no nosso território. Para além disso, a gente, na época, muitos de nós vão se filiar a partidos políticos, como o PT, né, que tinha, a gente conseguia dialogar com vários candidatos, e aí vai passando por vários processos formativos. Então, uma das características dos coletivos aqui é um processo de formação política, né? Muitos de nós, com o tempo, vai desfiliar, mas esse primeiro passo ajuda a gente a ver a nossa comunidade de uma maneira mais crítica. E o mais interessante desse processo é pensar que a gente vai se reconhecendo enquanto classe trabalhadora, enquanto sujeitas e sujeitos periféricos que atuam num território que é abandonado pelo Estado, né? Que mora num território que vive um processo de segregação, de acentuação da desigualdade social, da negação. A gente vive num território da negação. Então, ser de movimento cultural na periferia é se colocar como um papel de transgressor mesmo. Como que a gente enxerga a nossa realidade e, a partir daí, como que a gente se organiza na luta. Então, o primeiro processo que eu vejo é um processo do desejo de fazer algo que nos é negado. Então, a arte, né, pensar enquanto atriz, eu nunca me vi atriz, né, na periferia, porque para mim era uma coisa muito distante, né, não tinha a ver com o território onde eu morava. Então, primeiro me formar atriz, depois dançarina, né, porque aí eu vou também atuar como dançarina por mais de 10 anos. Então, esses espaços eram muito negados. E os projetos, né, de determinados governos facilitam a nossa atuação na periferia. E a partir daí fomenta a formação de público, então trabalha com a formação de público e o surgimento de novos artistas, que ao ocupar os movimentos culturais, a fazerem parte, esses artistas também vão se transformando. Então, algo que é subjetivo, que a gente quer, né, se expressar artisticamente, que historicamente é negado, também aparece o lugar da gente se entender enquanto classe trabalhadora e reivindicar por questões materiais. Então, os espaços como, e aí eu vou falar muito do lugar do vivido, do Reação Arte e Cultura e do Alma, nesses primeiros anos da década, né, nos primeiros anos da década 2000, então eu vejo como esse espaço de constante formação, de formação contínua, onde a gente vai se percebendo, vai entendendo a questão material, mas também a questão subjetiva, do lugar de se expressar, mas vai também enxergando a materialidade da coisa, né? Então não somos só artistas, somos artistas periféricos que atuamos reivindicando um outro modelo de sociedade que está, né, além dessa, que nos serve. Lembrando que a gente está na crista da onda do neoliberalismo, né, que é a precarização, todo um processo de precarização e de negação do indivíduo, da não ação coletiva. Então acho que os movimentos culturais ele vem nesse primeiro momento. E não só nesse primeiro momento, na verdade, ele se coloca dessa forma. Né? Mas as pessoas que vão entrando nesse processo de formação, ela é continuada, né? E esses são os grandes desafios. E aí, ainda aqui no território, fico transitando nos céus, depois eu vou fazendo outros, enquanto atriz, atuando em vários outros espaços da cidade, e aí que a gente vai descobrindo que a gente não quer só viver na periferia, a gente não quer uma segregação, a gente quer ter direito a transporte, já que os grandes equipamentos culturais também ficam no centro, a gente quer ir também, né, para além de estar na periferia, porque a gente luta para a melhoria da periferia, mas a gente luta também pelo direito à cidade, que é historicamente negado. Se a gente pensar onde estão as grandes acumulações de equipamentos culturais, é centro-oeste. Né? A gente quer mais equipamentos culturais, mas a gente também quer ir na Zona Sul, a gente quer ir no centro, a gente quer frequentar o Teatro Municipal, mas, sobretudo, a gente quer ter esses espaços aqui, porque muitas pessoas, né, e aí a gente pode pensar várias problemáticas, não têm direito, muitos trabalhadores e trabalhadoras não têm, às vezes, dinheiro da condução mesmo para você ir para o centro. Então, ou não vê isso como importante porque não aprendeu o que é importante, né?
frequentar equipamentos culturais. E tendo aqui, a gente consegue fazer um trabalho de formação de público. 2004, o movimento cultural Reação Arte e Cultura, muitas pessoas saem desse movimento, inclusive eu, aí eu vou trabalhar com teatro, né? Fico muito focada no Céu Jambeiro, mas sem perder o vínculo, porque esses espaços que a gente vai construindo servem também como espaço de ensaio, né? A perua que a gente tinha, que conseguiu, trabalhando nas eleições, que o Reação Arte e Cultura consegue trabalhando nas eleições, serve também para transportar os artistas, seja do reggae, seja meu grupo de teatro. E aí eu volto para a Reação Arte e Cultura em 2000, de vez mesmo, volto em 2009. E aí já é uma ocupação cultural, a gente consegue ocupar um prédio da Coab, né, um pouco antes, eu acredito que foi em 2007, um prédio da Coab, e ali organizar os nossos espaços, onde no primeiro momento a gente fazia reuniões, tinha algumas oficinas, né, voltadas para arte e cultura, como oficina de instrumento de sopro. E aí esse espaço começa a ser procurado por outros coletivos. Então, a partir de 2010, 2011, a gente tem a Batalha da 2, que vai se transformar em Reação Hip Hop. Aí, a partir também de 2011, 2012, vai ter o Reação Underground. Então, os coletivos começam a ocupar esse espaço e associar os nomes deles, porque se vê no lugar do pertencimento, né? Então, as ocupações culturais, nesse momento, eu enxergo muito como lugar de ser, né? E falo muito do Reação Arte e Cultura porque é onde eu estava atuando. Então, os coletivos começam a se organizar nesse sentido, né? De várias vertentes, vários gêneros dentro da arte, se organizarem e assumirem toda a trajetória do próprio grupo, né? O nome, quando eu assumo o nome, eu assumo a trajetória.